Boa noite, uma alegria, né? Mais uma conversa para sentir-se bem. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, assim, aquelas, né? Todas as que já tiveram aqui foram muito especiais. Mas a Ângela é uma pessoa além, né? Talvez o que traga ela aqui é a sua competência, mas também é uma amiga, né? Uma parceira de longa data, né? Nos conhecemos, né, Ângela, numa formação em coaching lá com a Deise, com a Tamara. Sim. Então, num trabalho, assim, maravilhoso, e desde então, assim, meu olhinho brilhou, né, quando essa mulher chegou perto de mim. E eu disse, meu Deus, quanto conteúdo, né? Então, hoje, depois de alguns anos da gente realmente parcerizar em muitos movimentos, nós queremos, então, trazer sobre as constelações, mas deixa eu falar um pouco o que é a Rede Crescer, né? E na verdade, quando nos conhecemos, né, Ângela, eu falei da Rede Crescer, e naquela época, assim, a gente vinha desenvolvendo uma proposta, e a Ângela disse, quero te ajudar a trabalhar o planejamento estratégico, né, e foi assim, e desde então eu acho que a gente não se apartou mais, né, a gente continuou, então, fazendo muitas coisas juntas, e hoje eu posso dizer que é uma irmã de caminhada, além desse trabalho maravilhoso que você faz. Então, a Rede Crescer é essa rede, né, onde somos dois terapeutas, eu e meu esposo, o Laurilo Grams, né, o famoso Filipão, mas é uma grande família também, porque tem uma coisa particular nessa rede, as pessoas que se associam, né, seja na parte de desenvolvimento humano, seja no turismo, as pessoas chegam para ficar. Então, a nossa empresa já tem 23 anos, e as pessoas que foram chegando vão ficando e vão dando as mãos e vamos desenvolvendo outros projetos, vamos inventando histórias para continuar próximos, né? Então, o nosso trabalho tem sido, né, um trabalho importante de inspirar realmente as pessoas a entrar em contato com essa excelência, né, com seus talentos, com a sua alegria. Hoje eu venho, então, falando da Cleci Marchioro, né, trabalhando com terapia vibracional, também trabalho com coach bem-estar, com várias tecnologias que talvez ao longo dessa conversa a gente vá falando um pouquinho disso. Mas realmente acredito muito no ser humano e estar aqui hoje, né, nessa conversa com a Ângela Schmidt, é por acreditar muito que é possível a gente estar melhor, viver bem, a partir do que a gente escolhe, né? E um terapeuta hoje, eu acho que é uma pessoa que nos leva com mais rapidez, né? Eu lembro que uma das nossas professoras dizia assim, olha, tem o caminho de pedras e tem aquele caminho asfaltado cheio de flores. Parece assim que quando a gente adere a uma terapia, né, a gente vai nesse caminho mais asfaltado, mais florido, mais perfumado, com muito mais rapidez. Então, quando a gente diz, olha, vamos contratar aí uma terapeuta, eu, né, há mais de 30 anos, sempre acho uma terapia, né, porque isso faz parte do viver, do se desenvolver mais. Então, uma das coisas que eu encontrei foi as constelações, e hoje, então, a gente está trazendo a Ângela Schmidt para falar desse lugar, né? O que é mesmo esse tema tão polêmico, tão maravilhoso, que num determinado momento também fui buscar formação, né, porque era tão famoso, tão bacana, fazia tanta transformação, eu amei o que aconteceu na minha vida a partir das constelações, então hoje a Ângela é essa pessoa muito especial, né, dos elos de luz, né, Ângela, que vai falar para nós um pouquinho. Então, Ângela, primeiro, antes de começar, assim, falando de constelação, quem é você? Quem é a Ângela Schmidt nesse lugar tão especial, né, do viver? Quem é você, Ângela Schmidt? Que prazer poder estar aqui, Cleci, minha irmã de trajetória de vida, de caminhada, onde Verdade. desde que passamos a nos conhecer, né, lá no curso de coaching, a gente, de certa forma, sempre está em conexão, né? Ou Conexão. porque desenvolvemos um trabalho em parceria, ou porque indicamos, ou porque buscamos uma na outra informações sobre aquilo que a gente está estudando, desenvolvendo nas nossas trocas. E eu Verdade. sou muito feliz e grata por isso, Cleci, por te ter na minha vida, na minha trajetória. E neste caminho todo, né, quem eu sou? Eu sou terapeuta transpessoal e eu atuo
com abordagens terapêuticas como as constelações, que hoje é o foco da nossa fala, mas também com Theta Healing, com coaching sistêmico, com escuta e orientação, com terapia multidimensional, com geobiologia espiritual. Então, assim, é um olhar, um leque de técnicas e formas diferentes de poder encontrar a alternativa adequada para aquela pessoa que está na minha frente quando vem pedir ajuda, quando abre seu coração, quando tem algo que está incomodando ou dificultando, enfim, para que eu possa ser um caminho, uma ajuda, um apoio na abertura para uma vida melhor, para o sentir-se bem. É isso. Sim. E é realmente, é isso, né? Te ouço falando, Ângela, e lembro em alguns momentos, né, tanto no estudo quanto nas práticas, e algumas vezes que eu fui buscar uma consteladora, né, foi você. Então, que tema maravilhoso. Então, eu também estou muito feliz de hoje estar aqui contigo, podendo trazer, então, um pouco disso. Eu sei que é um tema, assim, que muitas pessoas querem saber, né? Sim. Então, fala para nós um pouquinho, Ângela, como surgiu essa abordagem, né, que sabemos criada por Bert Hellinger, o que é, né, o que você quiser começar aí para a gente começar esse bate-bola, né, do que são as constelações familiares e esse trabalho tão bonito aí que tu faz. Sim. As constelações familiares são uma abordagem terapêutica, é um método que foi criado por Bert Hellinger, como a Cleci acabou de dizer. Bert Hellinger era um padre atuante dentro da Igreja Católica, muito intensamente um estudioso. Ele sempre estudou grupos. Além da teologia, para fazer o seu trabalho, ele também estudou filosofia, ele estudou antropologia, muito curioso pelos povos, pelas civilizações, o que os povos levavam adiante para a geração seguinte, como se preservava aquilo que era essencial para a vida prosseguir ao longo dos tempos, né? De que forma isso acontecia? E ele passou muito tempo com as tribos Zulus na África, podendo ver como é que acontecia essa inter-relação entre as pessoas. E na sequência dos estudos, na sua última formação, que foi em psicologia, ele tinha já a intuição, mas ele dizia: eu quero confirmar as minhas hipóteses, eu preciso de grupos. E ele estava trabalhando com casais, com idosos e com jovens na igreja da cidade dele, lá na Alemanha, no norte da Alemanha, perto de Hamburg. E nesse período foi o período em que começaram alguns questionamentos sobre esse trabalho dele, e ele disse: eu vou concluir. E pediu o afastamento da igreja, da licença, né, de atuação, e começou a atuar como terapeuta e falou: eu vou lá para as tribos Zulus, na África, de novo, e quero ficar uns 3 anos com o trabalho voluntário. Na verdade, ele ficou 12 anos, e a partir do 5º ano ele começou a escrever os livros que hoje, depois foram publicados, fazem 25 anos da primeira publicação em língua alemã, e os livros que a gente estuda na formação foram livros que iniciaram os seus registros lá nessa época, há 25, 30 anos, 32 anos atrás, quando ele começou a escrever. E ele nos deixou um legado, porque ele viu neste trabalho com grupos, todos os grupos são chamados de sistemas. Por quê? Onde há uma interação de pessoas, presencial ou não, mas que elas estejam conectadas ou por um sentimento, como é o caso da família, uma relação de trabalho, ou por um estudo. Por exemplo, um curso online forma-se um sistema.
Essas sim, pessoas que estão ali interagindo para buscar uma informação sobre um assunto X que é de interesse comum. Então, ele viu que um sistema, que é um grupo, onde tem a interação, presencial ou não, por pensamentos, por palavras e por ações, existem 3 fatores que ele chama de leis sistêmicas que interferem quando nós não honramos estas leis. E, na verdade, o nosso primeiro sistema de todo ser humano é a nossa família de origem. É aonde nós nascemos, pois nós temos 50% da linhagem do pai, nós somos fruto dessa linhagem, e 50% da linhagem da mãe. O que nós temos no nosso corpo, na nossa bagagem, aquilo como nós nos apresentamos, é uma junção de quem nos deu a vida. E a linhagem é a composição das gerações que vieram antes, né? Os pais, os avós, os bisavós, os trisavós, tetravós, e assim vai para trás. E nós temos no nosso corpo físico, que é essa parte que a gente enxerga, né? E outras que nós não enxergamos, que é o nosso corpo mental, espiritual e emocional, essas a gente não vê, a gente só enxerga esse físico. Nós temos registros de memórias, de crenças, de dores, de talentos, de coisas positivas, de quem nos antecedeu. E às vezes nós temos consciência disso e outras, a maioria das vezes, nós não temos consciência. E é exatamente aí que essa abordagem trata, porque ela vai olhar aquilo que traz dor na alma. E o sim, Bert Hellinger sempre diz que cada existência neste tempo e espaço é uma oportunidade de refinamento da alma. E uma sim, constelação é uma das possibilidades para a gente refinar a alma. É um momento em que a gente se presenteia para tomar consciência daquilo que pode estar nos travando, nos dificultando, trazendo um impedimento para a vida fluir. E quando a gente libera, porque as constelações liberam, as constelações curam, elas abrem possibilidades para a gente avançar na nossa trajetória de crescimento, de sim. desenvolvimento. Tu falaste, Ângela, que ele falou dos sistemas, né? E a gente, então, eu também, né, estudei as constelações, então, a gente aprende que tem os sistemas, principalmente a família, né, que nos constitui. E daí tu falaste também que tem as leis, né? A gente também vai falar um pouquinho quais são essas leis, mas tem uma influência, né? Como é que seria isso, então, dessa influência, né, do sistema, o que acontece no nosso corpo, porque o corpo também tem sistemas, né? O que tem conexão, né? Então, tem vários sistemas no corpo humano, né? Tem a ver, assim, seria, quando a gente fala desse vínculo, né? É semelhante isso? Para entender como é o sistema? O sistema, na verdade, é uma interligação em que a gente tem uma interdependência de uma parte Isso, com a outra, assim como é no corpo, então, né, onde nós temos sistema circulatório, sistema respiratório, enfim, quando uma parte do nosso corpo está com alguma situação, uma dor, uma lesão ou uma falta, isso vai afetar o resto do nosso corpo. sim. E a Então, mesma coisa se a gente fala em termos de família e de origem, a que nos deu a vida, nós estamos trazendo, sim, esses resquícios, essas mensagens que ficaram gravadas em quem veio antes e que nos possibilitou existir, que são os nossos pais são frutos também dos nossos avós, os nossos avós são frutos dos bisos, dos trisos,
E aí nós vamos indo para trás. Na verdade, a gente é fruto de muitos outros que vieram antes de nós, nossos ancestrais, aos quais nós temos que honrar. Honrar Uhum. e agradecer. Honrar é reconhecê-los, é dizer que somos gratos a eles, porque eles viveram situações que nos liberaram de dores que hoje a gente vive de forma mais amena e que eles viveram com uma intensidade maior do que nós estamos vivendo hoje. Essa Certo, é a então, interdependência de sistemas. certo. Então, quando tu fala desse sistema, ele então é um sistema que vai conectar com essas gerações que vieram. Então, é como No se esse caso sistema da fosse família, ampliado. sim. No caso da família, sim. Se eu vou falar de um sistema lá do grupo de trabalho, eu estou falando de pessoas que têm histórias diferentes, mas o que conecta essas pessoas? É Aquele a trabalho, né? posição que elas precisam, as suas atribuições, as suas responsabilidades para ter os resultados lá naquela organização, naquela empresa, onde a minha parte contribui para o todo, onde é parte do outro e do outro. Ali também forma-se um sistema de interdependência, mas neste caso é a partir daquilo que nós estamos dando para a contribuição daquele organismo, que é Sim, formado por departamentos, por setores, por níveis hierárquicos, que isso, lá numa organização, empresa, falando de grupo de trabalho, este é o sistema, né? sim, Diferente da relação que nós temos no sistema familiar, mas que certo. é com interdependência e que interfere da mesma forma. As três Certo. leis são vividas, são percebidas, são acolhidas em todos os grupos. Na minha família maior, por exemplo, né? Minha família menor sou eu, meu marido, meu companheiro, com meus filhos, né? Mas a minha família maior são meus irmãos, é a família de origem minha mãe, Sim. todos que fazem parte. Ali nós temos uma relação de interdependência, porque também forma-se um grande sistema, né? Perfeito. Ângela, eu queria te fazer uma pergunta que talvez possa ajudar, assim, a quem não conhece, né? Então, certo, entender os sistemas, como funciona, né? Agora, tu falaste que às vezes alguma coisa que acontece pode interferir, então, nesse sistema, né? Tu poderia falar Sim, como seria isso? eu preciso entrar na parte das leis Das sistêmicas, leis. porque aqui a gente Fica à consegue vontade, então. trazer os exemplos daquilo que afeta o sistema, né? Isso, Por perfeito. exemplo, assim, o que se repete, como tu falaste, né? Num sistema, a primeira lei é o pertencimento. Então, eu vou usar um exemplo. Numa família, aonde um pai bebe, o pai arruma confusões lá na sua vida, lá no bar, vem para casa, fala alto, grita, traz vergonha, os filhos se sentem envergonhados, e chega um momento que às vezes essa pessoa, ela mesma se exclui e Sim, começa a não participar das refeições, não senta junto na mesa, começa a dormir num quarto separado lá num lugar X da casa, não tem mais a relação. Neste exemplo, se a família, os filhos, a esposa, num dia que este pai está sóbrio, olhar para ele e falar: pai, tu és o nosso pai, isso está sendo tão difícil para ti, tu estás trazendo para ti uma grande preocupação, porque tu passa vergonha, nós também sentimos vergonha, nós queremos te ajudar encaminhando por uma conversa com uma psicóloga, por um grupo de AAs, para o pastor da comunidade aqui onde nós estamos, o padre, quem for. Esse ato de dizer para o pai que estão acolhendo ele nesta situação é uma forma de chamá-lo de volta, porque ele já estava se excluindo
ou sim, sendo excluído, pela dor que representa esta situação no sistema familiar. sim. Então, o pertencimento, quando a família chama e acolhe, é dizer: eu te vejo, você faz parte. Não significa que este homem vai parar de beber, porque isso não é uma mágica, mas sim gera um movimento. Qual é o movimento no sistema? A família que o acolheu, dizendo isso, como este exemplo, todo mundo se sente aliviado. Sai aquela tensão que todos sentem, por quê? Passa a ser uma responsabilidade mais consciente deste homem a escolha que ele está fazendo por beber. E Isso. até algumas vezes reduz o tempo de ficar no bar, reduz as idas de no bar. Não é uma mágica, não é acender a luz, apertar o interruptor, mas há um movimento pelo fato de incluí-lo. Então, o pertencimento é uma das leis sistêmicas que o Bert diz assim, ó, é como respirar. É um direito de todos que fazem parte de um sistema. Lá no Perfeito. trabalho, isso é o exemplo da família, vou dar um exemplo de pertencimento no trabalho. Se lá no grupo de trabalho a direção da empresa muda um gestor e essa pessoa chega e não foi anunciada, não foi dito para o grupo que já está lá, para a equipe, olha, virá a partir de segunda-feira, fulano, vem para contribuir com novas práticas, para a gente crescer juntos. Se isso não acontecer, essa pessoa vai chegar, o grupo vai olhar e, por respeito, educação, escuta o que a direção maior vai dizer, mas o trabalho não flui. Começam Sim, a ter conversas paralelas, começam a se formar grupos. Tu viu isso? Tu viu aquilo? Não há uma abertura para aceitar quem chegou, porque sim. ele não foi incluído. Agora, se a direção, ao trazer esse novo gestor, fala para a sua equipe, que é quem estava antes, e conta que está trazendo com tal e tal intenção, que ele vem com novas ideias, que espera que a equipe o acolha, trazendo como a gente já faz, informando sobre a nossa forma de atuar na empresa, tudo abre-se para uma fluidez na relação do sistema e para chegarem em resultados melhores, porque essa pessoa foi incluída no sistema, né? Perfeito. Então, o pertencimento é a primeira lei sistêmica, que também é chamada de ordens do amor, porque Perfeito. quando a gente não honra, honrar é aceitar, viver aquela lei de uma forma natural. Quando isso não acontece, gera emaranhamentos. Emaranhamentos dentro da linguagem da constelação. Na Sim. psicologia, são os Uhum. conflitos, são as Seria brigas. aquele, seria São, aquela situação que tu colocou ali uma situação ideal, né? Então a gente está acostumado a lidar assim com aquele pai ou aquela mãe que bebe, né? Ou aquele filho. Digamos, o emaranhamento seria quando não há o acolhimento. Então, quando digamos, não aquele há o pai. acolhimento, quando a pessoa não está se sentindo pertencendo, quando ela não Perfeito. está incluída ou ela se excluiu, porque às vezes a pessoa opta por se excluir, né? Que é o mais comum, né, Ângela? Mais comum, assim, coisas eu fico lembrando, assim, da minha família, de amigos. Então, o mais comum é que haja uma exclusão. Ou o grupo exclui, ou a família diz, não, não dá, ele está bebendo, o pai dele já bebia, e o filho mesmo não gostando, daqui a pouco tu vê Sim, que envereda, né, para um vício, né? sim. Então, esse emaranhamento, né, ele é o que mais a gente percebe, né? Porque o emaranhamento é exatamente por não ter a aceitação daquilo que nós não concordamos. Porque, moralmente, claro que vai gerar problemas, qualquer vício, a bebida, a droga, o roubo, né? Sim. Se eu tenho no meu sistema uma pessoa que rouba, eu não concordo com isso, moralmente não está adequado, mas essa pessoa pertence ao meu sistema.
Sim. Então, cabe a mim, ao meu grupo de família, falar sobre isso com essa pessoa, dizendo que nós queremos ajudá-lo, encaminhá-lo, orientá-lo, se ele quiser, mas a decisão sempre é de cada um, porque o livre-arbítrio é algo muito respeitado dentro das constelações. Sim. Cada pessoa escolhe se quer ou não enfrentar aquilo que lhe gera dor, que lhe é exigente, que lhe representa uma força e um esforço. É a pessoa que decide. O grupo pode sim facilitar a equipe, o sistema, mas se a pessoa não quer, não tem o que fazer. Sim. A outra Perfeito. lei é a ordem, que é a hierarquia. A ordem é assim: quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Pai e mãe sempre serão primeiros. Depois vêm os filhos por ordem de nascimento. Inclusive, se a mãe teve abortos, estes abortos são contados dentro da hierarquia e do respeito a quem veio antes. E estes bebês que não puderam ficar precisam ser incluídos no sistema através de afirmações. No momento em que se toma consciência, que se monta o sistema, a representação do sistema num campo, essas pessoas, esses seres que não puderam ficar, fazem parte. E a gente conta junto. E Isso. muitas vezes, por exemplo, numa constelação em grupo, quando eu pergunto, qual é a tua ordem de nascimento? Ah, eu sou a filha número 2. A pessoa vai, se coloca no lugar de filha número 2, mas ela tem uma inquietação, ela não parece não Sim. sentir-se bem. Aí eu pergunto, o que que tem que você está com essa inquietação, né? Ou que se mostra no corpo, porque é o corpo que traz a informação. Aí ela diz, eu não sei dizer, mas parece, eu não estou bem aqui. Se eu pergunto para quem está sendo constelado, tu teves uma perda, tu tem mais um irmão, um outro filho, né? E a pessoa diz, eu tive um aborto. E a gente inclui no sistema, naquela hora, aquela pessoa que estava numa agonia, se acalma. Sim. Porque ela estava fora da ordem dela. Então, ela não é a filha número 3, ela é a filha número 4, porque teve outra que veio antes e que não estava sendo incluída. Então, esse movimento, esses fenômenos que acontecem por toda forma que vai se trabalhando o respeito às leis. E As pode leis civis. acontecer também, desculpa, Ângela, pode acontecer também que essa mãe não saiba, digamos, tem alguma coisa que tu percebe e que ela não tenha certeza que possa ter perdido, ou foi o primeiro, né? Eu Às já vezes peguei até pessoas que não têm a clareza. não tem, às vezes a pessoa teve um sangramento e não percebeu, ou foi uma situação que não tem consciência que aquilo foi uma vida que estava consigo. O que nós usamos nessa situação, porque a gente percebe pela forma como as pessoas estão reagindo que tem algo desajustado. A gente Sim, pede permissão para incluir no sistema um novo elemento que a gente isso, pode representar por âncoras, pode ter representado isso, né? No momento que a gente coloca esse novo elemento, as pessoas passam a ficar bem. Então, isso, aí a gente confirma que realmente teve um aborto, né? Sem ter a consciência do aborto. Mas aí se confirma que existia algo que ainda não estava consciente para a pessoa. E alivia. A sensação é de extremo, na expressão do rosto, do corpo, a gente sente aquela coisa que se descontrai, que solta, por ter sido incluído quem não estava sendo contado, incluído, né, no sistema. Então, o pertencimento, a ordem, que é a hierarquia, e aí vem. Aí eu quero dar mais um exemplo da hierarquia, acho que é sim, importante. Por exemplo, assim, numa família muito comum, né? Nós temos hoje
especialmente assim aqui na América do Sul, a gente fica com os filhos em casa até bastante tempo, né? Os filhos se formam, às vezes faz mais uma pós e ainda E vão estão em casa, ficando, né? e Vão vão ficando, ficando. né? E ser adulto, né? O Bert sempre diz, tomar a vida na mão é responder por pensamentos, por palavras e por ações. E a adultez, dentro dos princípios das constelações, inicia aos 18 anos. Na psicologia, é aos 21 anos, é um pouquinho mais. Mas ser adulto é responder por si, é responder para a vida. E não ficar dizendo, porque a mãe fez isso, porque o pai não sei o quê, porque meu irmão. Não, não, não. Você. O que você faz pela sua vida, né? Isso é tomar a vida na mão e assumir o seu lugar para a vida fluir, para poder crescer. Quando, na parte, estava falando do exemplo, né? Na hierarquia, um filho. Vamos dizer que os pais são idosos, moram numa casa muito grande, os outros dois, é uma família com 3 filhos, os outros 2 já casaram, mas o caçula ficou, está com 30 anos e está na casa dos pais. E diz, mãe e pai, vocês têm que se mudar, que está inseguro. Vamos fazer um apartamento para vocês. E começa a fazer um movimento e faz. Olha, eu vi o apartamento, nós temos que ir. E meio que impõe aos pais a mudança para esse lugar, que até já tinha sido falado, mas eles não estavam prontos, não tinham autorizado esse movimento. Eu vou dizer, vai dar tudo errado, eles não vão ficar felizes e pode ser que o negócio nem dê certo. Porque o filho mais novo, não é ele que tem que tomar essa decisão. Se os pais estão saudáveis, com consciência, mentalmente, com condições de decidir, eles é que dizem, nós queremos ir para lá, a gente conversou, ouviu vocês e achou importante, os filhos podem contribuir com as suas ideias, mas não é o menor, até porque os outros 2, não vão aceitar o que esse mano está propondo. Todo mundo se desentende, gera um desconforto para todos. No entanto, se esses pais olharem para o filho mais novo e falarem, filho, a gente está querendo sim, busca para nós umas 4, 5 ideias de alternativas de imóveis. E aí a gente vai visitar. Primeiro tu colhe informações. E isso for sendo vivido, né, desdobrado e executado, tá tudo certo. E todo mundo vai ficar bem. Eles, os pais, os 2 irmãos que já não estão mais, e esse filho. Então, assim, Tendo a concordância, tudo bem. A ordem, o respeito à hierarquia é fundamental. Se ela for atribuída por quem veio antes a um menor, também vai dar certo. Numa empresa, né? Se alguém chega querendo impor ideias, sem respeitar quem estava antes, a memória, a história vivida, vai dar briga, gente. Vai dar conflito. Não vai dar. Os projetos não continuam, não vai dar certo. Agora, se a gente honra o que veio, o que foi construído, o que foi vivido, vai fluindo cada vez mais. E se agrega e se soma em cima e todo mundo fica muito feliz. Porque há uma satisfação onde a segunda lei, que é a ordem, a hierarquia, está sendo respeitada neste sistema. Eu estou lembrando, Ângela, eu fiz a formação sistêmica, a primeira formação, também na educação, né? E na escola também é assim, né? Eu estava lembrando esses exemplos totalmente aplicáveis mesmo. Fiquei lembrando da minha família, já situando alguns exemplos, né? De ordem, também de pertencimento. Sim. Mas na escola também é assim, né? Aquele professor que chega cheio de vontade de mudar a escola. Então, de fato, por melhor boa vontade que ele tem, ele não vai fazer essa mudança, né? Então, às vezes causa tanta dor até que perceba que tem ali um sistema, né? E que tem que respeitar essa hierarquia. Sim. Então,
inclusive com aqueles que já partiram, né, com diretores anteriores e tal, aquelas pessoas que gostam de falar mal da gestão, né, na empresa também, eu lembro disso. Então, muito importante esses exemplos que tu está dando, né? Quem veio antes é o fundamento de tudo. Quando se nega o que foi estruturado antes de nós chegarmos, seja aonde for, até num grupo de amigos. Se numa roda de amigos alguém se encanta por um amigo novo, né? Entre os jovens, às vezes, está me vindo um exemplo aqui de um menino que veio da Austrália morar no Brasil. Bom, aquele era o que dominava o grupo, sem respeitar, foi trazido por um do grupo anterior. E acabou gerando tanto conflito que eles se desintegraram. Porque não foi respeitado o que estava sendo vivido anteriormente. Nada contra a entrada de uma pessoa, mas a pessoa que entra precisa primeiro ouvir o que já funcionava, como era. Se há um acordo para mudança em consenso, tudo bem. Mas se não, como imposição, não vai dar certo. Esse caso é um exemplo de jovens que eles tinham a noite da janta, o tipo de janta, o que preparavam, e eles se desintegraram, porque um veio e não respeitou o que já estava como combinado. E nesse exemplo da ordem que tu está dando, Ângela, eu também, eu lembro que em um determinado momento, a gente teve uma situação com o filho mais jovem, né? E daí, no caso, essa professora que estava na formação, ela disse, olha, normalmente os jovens são os mais indolentes, né? Eles chegam, né? Eles não imaginam todo aquele histórico, então, tá lá o menino 15 anos, daí o outro filho de 30, né? Não pegou toda uma história, as dificuldades da família, então ele acha que ele vai resolver o problema de todos e tudo é mais fácil. Então, assim como na empresa, assim como nessa situação que tu está colocando, e também eu mencionei da escola, quanto é importante, às vezes, esses mais novos, né, inclusive filhos, eles não participaram desse sofrimento da família, todas as dúvidas, né, pois um primeiro filho é um aprendizado dos pais, né, então tem muitas coisas aí que são mais, assim, realmente arrogantes, né, os mais jovens. Inclusive então, a gente diz, né, que a pessoa que entra não respeitando está, sim, com uma postura arrogante em relação ao seu sistema, porque não está conseguindo reconhecer o vivido anterior, as dificuldades e tal, o que foi estabelecido. Porque num sistema, quem é primeiro é que põe a regra. Numa família, é pai e mãe que põe regra. Numa família, quem diz, olha, a hora do almoço é essa, o filho está no quarto, não quer vir, fica no computador, às 2h30, quando a louça está pronta, a cozinha está pronta, vem, come. Como é que é a regra? É lavar o prato? Pode comer se quiser depois da hora, mas como é que fica? E eu escuto muito no consultório, mas eu chamei, não veio, aí depois fica lá, e daí, bom, mas a permissão de poder deixar chegar a ter um desrespeito já, né, nível de... É porque o adulto não está tomando o seu lugar de adulto como pai e mãe que vieram antes. Aí os emaranhamentos virão. Isso vale para todos os sistemas. Empresa, trabalho, amigos, grupo maior de família, clubes, coisas que se participa, até em grupos voluntários, a gente tem que respeitar quem veio antes. É verdade. Esse eu lembro bem que essa situação ela é exatamente dessa forma, né? Então pode ser no exemplo pessoal que tu deste da família, pode ser na empresa, pode ser na escola, né? Então tem muitas coisas e talvez a gente não consiga olhar para tudo, né? E tu falaste que tem uma terceira lei, né? Tem. A terceira lei é a lei do equilíbrio, que é o dar e o receber. A lei do equilíbrio de troca é para pais e filhos um olhar e para casais, relação paraafetiva é outro. Vou falar dos dois. Pais e filhos, para ter equilíbrio, para ter harmonia no sistema, no que se refere a trocas, é dar na dose adequada. E esse é o maior desafio.
Porque a tendência hoje é dar, dar, facilitar, antecipar, tirar as pedrinhas do caminho, né? E quando os pais dão demais aos filhos, eles tiram a força dos filhos. E a criança, o jovem, né, o adolescente, o jovem, não usam da sua força interna, da sua bagagem, do seu potencial para reagirem à vida, para enfrentarem a vida. Então, as crianças onde os pais dão demais são crianças mais dependentes, são crianças mais frágeis, que não vão para a vida quando são jovens e adultos, esperam, que não saem da casa dos pais, que não vão buscar um trabalho, que não vão para uma consulta médica sozinha, precisam sempre de um olhar, ou de uma aprovação, ou de um empurrão de alguém, que quase sempre é a mãe ou o pai. Então, as crianças, e isso é o olhar dentro das constelações. Na psicologia, gente, isso é a superproteção. Porque a superproteção, na verdade, ela desprotege. É a mesma coisa que tirar a força, né, das constelações. É o mesmo princípio. Porque quando a gente dá demais para um filho, quando a gente superprotege, tirando as dificuldades, a criança não reage com aquela força que ela poderia ter. E faz parte, é salutar para o desenvolvimento de nós todos. Ganhar, perder, se frustrar, esperar a sua vez, ter o tempo para cada coisa. Hoje, o que eu mais escuto nas empresas, por exemplo, quando eu atendo, ele chega, não quer ouvir o chefe, já quer estar na carreira lá em cima com o título tal, porque sabe, né? Sabe mais algumas É coisas, muito sabe comum isso. umas coisas. Isso. É E, a criança que não soube aguardar. Por que uma criança vai para a escola, na pré-escola? Para ela aprender isso. A esperar a sim. sua vez, a se frustrar, a chorar, a levar um empurrão, a dar um empurrão, né? Isto faz parte da regulagem. E a regulagem da vida para ter o equilíbrio na troca é uma vez o outro. Eu faço e depois eu faço. E assim Sim. é que a gente se constitui forte para enfrentar as coisas que vêm. Então, E a dose do... Pode às falar. vezes os pais traduzem isso por amor, né? É. Então, na terapêutica, a gente sempre diz, olha, né, dar o limite também é um ato de amor, né? Isso. Então, quando tu começaste a falar, eu lembrei biologicamente, né? Às vezes a gente, e a pandemia ajudou muito a gente a limpar tudo, limpar e passar álcool. Então, quando tu esteriliza muito as coisas, tu deixa um espaço para vulnerabilidade, né? É. Porque a Na gente verdade, precisa tu criar tira a anticorpos, né? condição de proteção mesmo, porque a gente Exatamente, torna desprotegido, na verdade, né? exato. E é isso mesmo. Essa simbologia está muito boa, do limpar, limpar, limpar. O limpar, limpar, limpar é tirar todas as dificuldades do caminho no primeiro momento, mas que vai gerar, sim, uma abertura para coisas muito sérias que podem vir, Sim, né? Que vem que uma fragilidade inclusive, aí atrás, né? exatamente, Equilíbrio que de vai. troca, o dar e o receber. Então, como é o adequado? Os pais são os provedores. Até 18 anos são os pais, sim, que respondem, que botam os limites, que ensinam valores e princípios, ensinam para a vida, né? Para estruturar este ser. Tem crianças que não tiveram isso. Tem crianças que não têm o pai e a mãe. Tem crianças que é uma avó que cria. Tem crianças que não tem nem avó. Como é que fica? Isso. São as referências dos adultos que o circundam que vão estruturando esse serzinho aí, né? Na relação paraafetiva, a relação paraafetiva, o equilíbrio de troca, para ter a harmonia no sistema, um não é mais do que o outro. Mesmo que um estudou mais, mesmo que um ganhe mais no seu salário, no seu trabalho, o que vale para ter equilíbrio na relação é como eu vejo o outro e como o outro me vê. Nas questões comportamentais, nas questões materiais. Por exemplo, desde o bom dia da manhã,
eu preciso olhar para outra pessoa e ver que essa pessoa está me vendo e dizendo bom dia. Se um dia a troca, né? Como é que eu percebo o outro? Como é que eu vejo o outro? É nas pequenas coisas. Um dia a gente acorda atrasado e tem o hábito de comer fruta, picar fruta. Isso dá trabalho de manhã, tem que ter um tempo. E o companheiro, o marido diz, não, deixa que eu vou fazendo e tu vai cuidando lá das crianças, ajeitando, porque daí a gente ganha tempo e nós vamos poder comer. Isso é ver o outro. Há Sim, um equilíbrio de troca quando cada um toma algum lugar, numa vez, ora um, ora o outro. Esta é a relação que tem tudo para fluir de uma forma harmônica. Se de noite chega cansada, bom, eu estou exausta, e o marido diz, deixa, querida, eu vou fazer a janta, vamos abrir um vinhozinho, vamos tomando e conversando, te senta, eu vou preparar. Ele está vendo esta mulher. Isso é equilíbrio de troca. sim, E traz, maravilhoso exemplo. traz harmonia. Assim como Sim, uma mulher que organiza, eu estou dando exemplos femininos, né? Mas se a mulher sim. organiza a casa e põe uma flor, muda as almofadas, e o marido diz, nossa, como a nossa casa está linda, Tá limpa, tá cheirosa. limpa, cheirosa. Gente, isso é reconhecer, isso é ver ao outro. E a Sim, esposa, da mesma forma, eu estou usando o exemplo, se um dia o marido joga futebol, e toma uma cervejinha a mais, e chega em casa, bah, não estou legal. Fazer um chá, cuidado, sim. é atenção, é amor, gera troca. Uma vez é a vez de um, outra vez é a vez do outro. Então, cuidado, admiração, respeito, amor no comportamento da relação paraafetiva é o que gera equilíbrio. Nas coisas materiais, então, vamos dizer que o marido deu um carro para a mulher, vou usar um exemplo bem ousado. Não é que a mulher tem que dar um carro para ter equilíbrio, mas ela olhar para ele e dizer: eu sei que veio do teu esforço, isso aqui vai me ajudar muito, me facilita a vida. Eu reconheço que é muito significativo ter essa possibilidade na nossa vida e veio de você. Obrigada. Reconhecer o que vem do outro. Isso traz Reconhecer, agradecer, né? agradecer. Tão, É. tão relevante. Então, Então, essas são as 3 leis, gente, que regem todos os sistemas, que são todos os grupos que nós interagimos. A gente ah, tem diferentes papéis nos sistemas, mas é isso. maravilhoso. Ângela, uma coisa também que a gente fala sempre, esse campo, né, que se forma nas constelações, uma coisa que todo constelador fala do campo mórfico, né? Talvez nisso tudo que tu falaste, tu falou, né? E eu queria que tu pudesse falar desse campo, o que que é Tá. isso, né? E também tem uma pergunta que eu sempre faço para quem vem para as conversas, né? Nós temos esse espaço de sentir-se bem, onde a gente foi construindo, e durante a pandemia foi muito importante a gente perceber que algumas práticas a gente podia fazer essa entrega até de conteúdo para que as pessoas se sentissem um pouco melhor. Então, com a qualidade da água, com o movimento, com essa empatia, né? Porque nós trabalhamos muito com a comunicação não violenta. Então, quando tu fala assim das constelações, do teu trabalho também, que eu sou uma consumidora, né, do Elos de Luz também, então as meditações que tu manda, como é que tu acha que esse trabalho pode ajudar as pessoas a viverem melhor, né? O que que isso influencia, né? Então, que tu pudesse falar um pouquinho desse contexto também que nos conecta, né? Tá. Eu sei exatamente aonde, mas eu queria tornar isso muito claro aí para as pessoas. Eu vou usar algo muito simples. São 2 coisas que tu estás me perguntando sobre o campo, o que que é campo morfogenético, e as pessoas dizem, eu Isso. chamei para o campo, foi para o campo. Quando é em grupo, diz assim, eu participei no campo. O que que é o campo? Gente, campo morfogenético. Morfo, forma, origem da palavra, né? Gênese, genético, a gênese, o que deu a forma ao início. O que se mostra no campo, que é esse espaço, se é a constelação em grupo, as pessoas ocupam a representação do pai, da mãe, do irmão,
se é numa empresa, se é do trabalho, vou colocar a empresa. Uma pessoa representa isso naquele espaço que fica delimitado, porque normalmente ou é por tapetes, ou é por um círculo, isso fica delimitado. Ali as pessoas representam, neste campo, aquela vibração que está no mundo inconsciente de quem está constelando. Isso é algo que a pessoa toma consciência pela forma que vai se dando naquele espaço delimitado. No movimento que as pessoas, que os elementos, né, que representam pessoas do sistema, vão tomando lá naquele espaço delimitado. O campo é delimitado por um espaço e o comportamento que se mostra no campo é o que faz parte do mundo inconsciente de quem veio constelar. E a gente vê isso na constelação em grupo, a gente vê isso na constelação individual, e eu quero contar para vocês, cada constelador usa um recurso, né? Bonecos, taquinhos de madeira, bolinhas coloridas, eu uso copos para fazer o atendimento individual. E é muito lindo E poder é muito ver. funcional, né? Porque eu já fiz constelação contigo, é muito Eu sempre funcional. brinco que os copinhos falam comigo, porque eles traduzem tudo aquilo que está aqui no nosso mundo inconsciente e que a gente toma consciência na hora de colocar neste espaço, dando a forma à gênese, campo morfogenético. Isso é campo, gente. Eu uso E papéis, uso os bonecos, é, então cada um realmente usa, é. e foi realmente muito especial, assim, te ver trabalhando, sabe, Ângela, porque tu conseguia entender que aquele copo era diferente do outro, né? Eu, de pronto, assim, não tinha entendido a diferença, mas logo em seguida ficou muito perceptível, né? Muito bacana mesmo de estar contigo numa constelação. Foi maravilhoso. Obrigada, Clícia. Gratidão pelas tuas palavras. E é tão bom, e que é a parte segunda da tua pergunta, o que a constelação ajuda no sentir-se bem? E eu penso que nós já estamos indo também para o final aqui, né? Pelo tempo que passou muito rápido. As constelações, gente, é um presente para a alma. As constelações, elas liberam, elas trazem para nós uma força tão grande, aonde está junto tudo que sai com o maior sentido do nosso coração. Na verdade, é uma cura pelo amor. Porque aquilo que a gente vai tomando consciência, que vai se mostrando na hora de compor o sistema no campo, e a representação da dor de uma pessoa, daquilo que a deixa inquieta, que o motivo sempre, os temas, quase sempre são coisas difíceis, são dificuldades que a pessoa tem, que ela vem olhar na constelação, né? E a gente consegue ver através do movimento, das afirmações, do reconhecimento, aquilo que não está sendo respeitado em cada uma das 3 leis sistêmicas, que também são chamadas de ordens do amor, porque a gente não tem consciência, a gente faz achando que é o certo, que é o exemplo que a Cleci disse, um pai e uma mãe protegem e cuidam, é por amor. Ninguém vai fazer isso achando que não está fazendo. Achando que é o melhor, né? Eu vou fazer isso porque é tão amado esse filho, né? E daí daqui a pouco tu percebe que te perdeu na história, Na né? verdade é a dose, né? A intensidade. Tudo que é de mais ou de menos vai interferir, vai gerar um efeito naquela pessoa, né? Então, assim, ó, as constelações são liberadoras, as constelações revelam aquilo que a gente tinha, às vezes parecia que era ou não era, mas se confirma, porque o campo não mente. O campo retrata e traduz aquilo que está no nosso mundo interno. E quando a gente libera pelas afirmações, pelo movimento, por honrar, por reconhecer, por agradecer, a gente vai curando a si, que é quem veio constelar, ao seu sistema de todos que vieram antes, a sua linhagem, que são as gerações anteriores, e libera para quem vem depois. Então,
realmente eu posso dizer, com toda a minha convicção, que é um presente que nos traz leveza, que nos liberta, que nos abre para uma possibilidade diferente de olhar a vida e de estar presente neste mundo. É um presente para a alma. É lindo. E tão maravilhoso de te ouvir, sabe, Ângela? Então, lembrando também, né, do percurso que, como constelador, a gente tem que fazer em nós, né? E até antes de entrarmos, a gente estava conversando. Então, quantos encontros importantes eu tive com a minha família, com pessoas que já tinham ido, como a situação com a minha mãe, né? Ir para o lugar em relação aos filhos e netos, não fazer tudo aquilo, né? Fazer menos. E daí fazer bem porque está fazendo menos. Isso. A dose, então aprender essas leis, o funcionamento, que hoje é uma das coisas, né, que de certa forma a gente ensina e faz esse compartilhamento com quem nos procura, né, para trabalhar. Então, por que mesmo a gente acha tão importante, né, para sentir-se bem, as terapias, usar as constelações, usar esse trabalho sistêmico que está à disposição. Então, nós estamos, né, eu também usei essa metáfora, né, tinha uma professora que dizia assim, olha, tu pode ir pela estrada de pedras, mas tu pode aderir a essa estrada asfaltada com flores, e muito mais rápido tu vai chegar num determinado objetivo. E eu percebo, assim, na minha trajetória, que tem pessoas que ficaram anos, né, sofrendo e repetindo as histórias. Na minha própria família, não preciso olhar para, digamos, para os clientes, eu olho para mim, para minha família, né, quantas coisas que poderiam ficar melhor resolvidos se as pessoas conhecessem, reconhecessem esse processo. E até desmistificar, né, Ângela, nós tínhamos falado também um pouco do misticismo que tem em torno da constelação. Né? Tem fantasias, assim, as constelações, eles mexem com espíritos, com a constelação. Isso, eu já ouvi isso. Eles baixam, não tem nada disso, gente, nada. Realmente é o maior respeito com a pessoa que está ali, a pessoa representa alguém do sistema. E no campo há esse movimento que a gente chama de fenomenologia, que se traduz aquela vibração vivida no núcleo familiar naquele local, que é o campo morfogenético. Então é isso, sabe? Não tem nada, é lindo. Eu sempre digo assim, se alguém fica meio preocupado, uma boa dica é assistir documentários. Teve um filme aí, Uma Nova Mulher, que foi uma boa para poder tirar bastante. Muito bom, aliás, né? Um excelente filme, né? Que é um seriado, assim, na Netflix. Uma Nova Mulher. E eu convido sempre para vir assistir, vem assistir um grupo. Olha como é. Quando a pessoa vem, ela tira isso tudo, porque ela está vendo que não tem nada disso, né? É simplesmente deixar sentir aquilo que o seu corpo manifesta. Só isso. Sim. E aí aceitar. acontece. E aceitar. Isso, aceitar essa possibilidade nova, né, esse aprendizado que é uma realmente... terapia integrativa, né, Cleici? Assim como tem outras, né, que a gente trabalha também, mas, por exemplo, dentro da escuta e orientação, no trabalho de psicologia, se lá pela quinta, sexta sessão eu sinto que é possível sugerir, vamos fazer... Gente, quando a pessoa faz, há um avanço. A gente começa a se dar conta de muitas coisas de uma forma muito rápida. Então, assim, é uma forma que nós podemos usar num momento específico da vida, é num momento onde está integrado a outras terapias. Cada pessoa busca de acordo com o seu momento, né? Com o seu ritmo de desenvolvimento, com o seu despertar. Porque é isso que gera, né? É um desenvolvimento de percepção, de autoconhecimento, crescimento. Eu quero te deixar para as considerações finais, né, e agradecer imensamente esse momento, né, Ângela, e realmente, eu acho que o nosso desafio maior aqui nesse espaço é trazer para a consciência, né, mostrar que abordagens, então, esse espaço do tempo de sentir-se bem promove, o que a gente faz, com quem a gente faz, que pessoas a gente também
trabalha nessa parceria, né? Então é esse espaço realmente de aquilo no início, né? De que a gente possa trazer a sintonia realmente do que pode aflorar os nossos talentos, reduzir a dor, né? Ampliar os nossos elos de ligação. Então, trazer realmente a saúde, né? Então, quero te deixar com as considerações finais aí para a gente então finalizar esse papo que estava tão gostoso. Agradecer realmente o meu coração, né? No teu coração aí, Ângela. Gratidão, Cleci. Eu sinto vibrando aqui, está pulsando forte. E dizer que realmente, como terapia, né, como método terapêutico, ele está disponível. Ele aqui no Brasil não tem tanto tempo, em torno de 12 anos, mas muito intensamente nos últimos 5 anos, né? E que tem trazido, nossa, alegria, felicidade para as famílias, encontros. Eu tenho relatos lindos, assim, ó, de pessoas que não falavam com o pai há 12 anos, Sim. constelou, passou um tempo, houve uma procura entre as partes e comemoraram o Natal junto depois de 12 anos. Eu tenho relatos de pessoas que estavam desempregadas, que não conseguiam se achar, e a gente fez e montou o sistema e se olhou nas questões da sua origem, aonde isso se repete, e a pessoa percebeu. E hoje, depois de 8 meses desempregada, chego, abro a mensagem, né, de agradecimento. Então, esses retornos, esses feedbacks me certificam do quanto é curador e liberador. E é isso. Então, eu quero dizer mais uma coisa ainda. Muitas pessoas perguntam, Ângela, onde eu busco informação? Como é que eu fico sabendo? Eu quero sugerir um livro que é um dos primeiros, as primeiras publicações do Bert, que fala, né, Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Esse livro é uma entrevista do Bert com uma jornalista, onde ele vai respondendo perguntas e a gente consegue ter, assim, uma base introdutória para poder compreender as constelações sistêmicas familiares. É isso. Gratidão por este Maravilhoso, momento. Se maravilhoso. quiserem saber mais, Cleci, se tu me permite, Sim. podem olhar o meu Instagram, elosdeluz.angela, onde eu tenho muitas postagens com explicações sobre constelações sistêmicas familiares, Sim. aonde eu atendo, os grupos, está tudo ali. Ando pelo Rio Grande do Sul, ando em Santa Catarina, atendo na Serra, atendo em muitos lugares. E é sempre um prazer, eu fico muito feliz e eu sou muito grata, porque eu posso contribuir. Eu sou um elemento, eu sou um elo numa grande corrente de luz e amor, porque através desse trabalho eu sei que eu estou expandindo, ajudando a abrir para a vida, para viver sentindo-se bem, com bem-estar. Muito bom. Ângela, eu também sou um elo, né, porque eu faço parte aí dos grupos que a Ângela facilita e são maravilhosos, eu super recomendo. A gente ficou passando ali, né, no vídeo, então, as informações. E também, Ângela, o que a gente tem feito? Os assuntos que interessarem, se tiver perguntas, a gente convida de novo, né, para mais uma conversa. Eu vou adorar, né, que a gente possa retomar em algum momento, porque, assim, são muitas coisas interessantes e cases, então, o que surgir de interesse, eu me comprometo, né, de trazer de novo essa conversa, trazer essa abordagem. Então, só nesse momento, te agradecer, né, a oportunidade e todos esses aprendizados aí, né, muita luz para esses elos, tá, muita luz, Para nós. gratidão. Somos elas, todos nós somos, né? E a gente se Isso. conecta por um sentido muito maior, que é o bem Com maior, certeza. né? Nosso Criador nos deu essa possibilidade. É É só verdade. agradecer. Um grande Então, beijo. Me coloco à gratidão, disposição, tá? tá certo. Tá bom. Tchau, tchau. Tudo de